Bom, gente, então vamos começar aí. Estou um pouquinho atrasado, 8h30 já, mas vamos dar sequência. Tá? Só confirma para mim, por favor, se vocês então estão vendo essa tela aqui, que é um slide, né? Que é um resumo, digamos assim, do nosso conteúdo através do PowerPoint aqui do slide. Tá? Como eu disse para vocês aqui, eu vou dar o devido crédito, né? Instituto Federal, o material que eu peguei, do professor, para poder passar para vocês. A gente mudar um pouquinho o ritmo também daquela aula lá, só da apostila. Tá? Então aqui, dessa forma fica mais fácil o entendimento, porque a gente simplifica, né? Resume aquilo que a gente está sendo dito lá de uma forma mais completa. Tá? Então, tá tudo. Estão enxergando? Tá tudo certinho? Beleza, então vamos lá, gente. Qualquer dúvida aí vocês me chamem, tá bom? Bom, então como eu disse para vocês, a gente vai resumir um pouco. A gente já vem falando disso há alguns dias, né? Mas vamos retomar. Sempre é bom para vocês relembrarem um pouco, para a gente poder relembrar um pouco aí, tá? Então, falando da demanda, especificamente da lei da demanda. O que é a lei da demanda? É a quantidade de produtos que os compradores desejam e podem adquirir a diversos níveis de preço, né? Então, a quantidade de produtos. Quantos determinados produtos aqui, pessoal, só lembrando, é bem serviço, tá? Pode ser um bem qualquer, bem durável, não durável, ou pode ser um serviço também, que os compradores desejam adquirir. Desejam e podem adquirir a diversos níveis. Às vezes, nem necessariamente não podem, mas acabam adquirindo. A diversos níveis de preço. Importante dizer o seguinte, pessoal, demanda, se eu não falei, eu vou falar, se eu falei, eu vou repetir, demanda não significa a compra propriamente dita, o consumo propriamente dito, tá? É o desejo, a intenção de consumir. Tá? Então, é a procura por alguma coisa. Então, não significa que o comprador efetivamente comprou alguma coisa. Então, se a gente falar, se a gente pegar lá o número de compradores que compraram bicicleta, a demanda por bicicleta, nesse caso, não dá para a gente tratar a compra como demanda. Né? A gente pode tratar, por exemplo, o desejo, aumentou a demanda por bicicleta, aumentou a procura por bicicleta, aumentou o desejo de comprar a bicicleta, mas não necessariamente que as pessoas compraram a bicicleta. Tá bom? Vamos deixar bem claro isso aí para a gente entender o que é demanda. Tá? Então, a demanda é a quantidade de produtos que os compradores desejam e podem adquirir a diversos níveis de preço. Bom, a lei da demanda que a gente discutiu, só para a gente relembrar então. Existe uma relação inversa, ou uma relação negativa, entre o preço e a quantidade demandada. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui e vice-versa. Ou seja, quando o preço diminui, a quantidade aumenta. Né? Então, racionalmente, assim que os consumidores pensam. Toda vez que tem um preço menor, a procura, né, a demanda por algum produto ou a quantidade demandada por algum produto vai aumentar e vice-versa. Então, nesse gráfico aqui, ó, que é apresentado, a gente verifica aqui, ó, a seta para cima mostra o aumento do preço, então sempre lembrando que no eixo da vertical está o preço e no eixo da horizontal a quantidade. Então, conforme vai aumentando o preço, o que a gente tem? Nós temos uma diminuição na quantidade demandada que está aqui no eixo da horizontal. O Qzinho aqui é a quantidade demandada e o P é o preço. Então, para R$1, nós temos 20 unidades desse produto aqui, por exemplo. A quantidade demandada desse item, desse produto é 20 unidades. Se for para R$2, cai para 15 unidades. Se for para 3, cai para 10. Então, o que a gente está vendo exatamente? Quando aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. O inverso também, né? Quando diminui o preço, aumenta a quantidade demandada. Isso aqui é a nossa lei da demanda. Então, ó, não esqueça, tem uma relação inversa entre preço e quantidade. Por que é inversa? Aumenta um, diminui o outro. Ó. A seta para cima e a seta para a esquerda. Aumenta um, diminui o outro. Então, quando a gente está falando de demanda, ou quando a gente está falando de lei da demanda, a gente está relacionando preço e quantidade demandada, e essa relação é inversa, não esqueça. Tá? Bom, aqui
falando ainda da demanda, né, a gente tem uma escala de demanda. Na verdade, é uma tabela que vai mostrar aí a relação entre preço e a quantidade demandada, o preço de um bem ou de um serviço e a quantidade demandada. Tá? Então tá aqui, ó. Na verdade, é a representação a tabela é representada no gráfico que a gente acabou de ver. O preço de R$1, a quantidade demandada é 20, o preço aumenta para 2, cai a quantidade para 15, o preço aumenta para 3, cai a quantidade para 10. Tá? Bom, a curva de demanda que é o gráfico, na verdade, né? Ó, isso aqui que a gente acabou de ver, isso aqui é uma curva de demanda. A lei da demanda, né? Está dizendo lei da demanda, mas já está representado pela curva de demanda, tá? Mas vamos nela aqui, voltar nela aqui, ó. Então, a curva de demanda é um gráfico, né, com inclinação negativa relacionando o preço à quantidade demandada. Então, essa curva, gente, chamada gráfico ou curva, ela tem uma inclinação negativa. Exatamente por quê? Por conta da relação inversa entre preço e quantidade demandada. Por isso que quando a gente fala uma relação negativa, é que ela é descendente. Tá? Essa curva ela tem uma inclinação negativa. Né? Ela tem uma inclinação descendente. Ó. Ela sai de cima e vai para baixo. Desce. Descendente de desce. Ela está descendo aqui. Tá? Uma coisa importante aqui. Ó. Quando a gente vai ligando os pontos, né, quando a gente encontra, por exemplo, a R$1 nós encontramos uma quantidade, a quantidade demandada é de 20 unidades. A R$2 é de 15 e a R$3 é de 10. Então, vocês percebam que nós estamos a cada preço a gente tem um ponto que vai nos ligar à quantidade demandada. Tá? Isso aqui mostra para a gente que a curva ela tem um movimento ao longo dela aqui, ó, certo? Ou seja, quando o preço é 1 para a quantidade 20, ela está aqui. Se o preço sobe, ela sai desse ponto aqui, de 1 para 20, para o outro ponto de 2 para 15. Depois, se o preço sobe para 3, ela vai para um outro ponto. Ela sai desse ponto aqui e vai para esse ponto aqui. Tá? Então a gente percebe aqui que existe um movimento ao longo da curva de demanda. Ou seja, aqui existe uma movimentação sempre em cima da curva de demanda. Então, ao longo da curva de demanda é que nós temos essa mudança que caracteriza o preço juntamente com a quantidade. Tá? Bom, aqui mostra, ali está separado a escala e a curva de demanda juntos, né? Ó, tá aqui já com outro exemplo que vocês estão vendo aí. Vou puxar aqui o negócio. Então, ó, para um preço zero, tá aqui, a quantidade é de 12. Tá? Digamos que que o preço seja, não tenha preço esse produto, né? Claro que a quantidade vai ser maior, isso hipoteticamente falando, óbvio. Tá? Bom, quando o preço sobe para 50 centavos, a quantidade demandada vai para 10. O preço para R$1, a quantidade vai para 8. O preço de 1,50 a quantidade vai para 6. O preço de 2 a quantidade vai para 4. O preço de 2,50 a quantidade vai para 2. E ao preço de 3 a quantidade vai para 0. Ok? E aqui é mostrado exatamente isso. Estão vendo? Então, a cada preço a gente tem uma quantidade correspondente. É aquilo que eu expliquei para vocês. Né? A gente tem um movimento ao longo da curva de demanda. Tá? Vai sair de um ponto, vai para outro ponto, depois vai para outro ponto, depois vai para outro ponto. Tá? E assim por diante. Bom, quais são os determinantes da demanda? A gente já destacou isso aqui, eu só vou rapidamente falar para vocês. Né? É o preço de mercado. O que significa isso? Né? O que leva o consumidor a procurar por um bem, né? A querer um bem? O que determina o quanto ele vai consumir desse bem? O preço, a renda dessa pessoa, os preços de bens complementares substitutos, preferência, o gosto dele, a expectativa em número na verdade, a expectativa e número de consumidores. Tá? Eu não vou passar tudo isso aqui, porque a gente basicamente já tratou disso aqui, tá bom? Então eu vou seguir isso aqui, senão a gente já está, não quero estender muito hoje com vocês, tá?
Vamos direto aqui, porque a gente estava iniciando na última aula. Então vamos para a lei da oferta aqui. Deixa só antes disso. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Está tudo bem aí? Tudo certo? Tá bom, qualquer dúvida você fala. Então, só lembrando, a gente tá revisando o que nós vimos aí nas últimas aulas, tá bom? Bom, então vamos para a lei da oferta que a gente até já havia começado a falar sobre oferta. Sempre lembrando que oferta, bom, demanda está do lado do consumidor e oferta está do lado do produtor, né? O produtor da empresa, enfim, aquele que coloca o produto ou o serviço à disposição no mercado, né? Para que as pessoas possam comprar. Então, quem que é o lado da oferta? O lado da oferta é o dono da padaria, do açougue, é o cara que produz, o agricultor lá que produz soja, o agricultor que produz tomate, e assim por diante. Okay? Então, esses estão do lado da oferta. Bom, então o que é vamos aqui falar da lei da oferta, né? A quantidade de produtos que aqui, ó, aqui está bem diferente, né? A gente falando de oferta, a gente falando daqueles que estão vendendo. Então, a quantidade de produtos que os vendedores desejam vender e podem produzir para vender a diversos níveis de preço. Aqui, da mesma forma que a gente tem um conceito da demanda, pessoal, não significa que ele vendeu efetivamente. Significa que ele tem intenção de vender ou que ele deseja vender, né? Não necessariamente que ele vendeu. Então, oferta não significa a venda que aconteceu, mas oferta significa o desejo ou a intenção de vender ou de ofertar o produto no mercado. Bom, o que diz essa aqui é a nossa lei de oferta. Bom, né, existe uma relação, aqui na lei de oferta existe uma relação direta. Se lá na demanda a gente tinha uma relação inversa, na lei de oferta a gente tem uma relação direta e positiva entre o preço e a quantidade ofertada. O que significa isso? A lei de oferta diz que quanto maior o preço de um bem, maior a quantidade ofertada desse bem, e vice-versa também. Ou dito aqui de outra forma, como a gente está vendo, ó, quando o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta, e vice-versa. Ou seja, quando o preço diminui, a quantidade ofertada diminui. Porque tem, e como é fácil a gente entender isso aqui, só pensar o seguinte: o produtor, quando o preço está aumentando, quem produz alguma coisa, né, quem vende alguma coisa, quem tem intenção de vender, né, quem quer colocar o seu produto no mercado, quando os preços estão aumentando, estão subindo, ele vai ter mais incentivo, vai ter estímulo, vai querer produzir mais, vai querer ofertar mais produto porque o preço está subindo. Talvez, claro, isso é óbvio que ele quer aproveitar esse momento e, como o grande objetivo do empresário é o lucro, então quanto mais lucro tiver, melhor. Então, se os preços estão aumentando, ele vai produzir mais, né? De alguma forma, ele vai buscar ofertar mais produto por conta do preço. Então, essa é a lógica da lei da oferta. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, né? E quanto menor o preço, também da mesma forma. Se tiver o preço caindo, ele vai ficar desestimulado, não vai querer produzir tanta coisa assim, tá? Vai produzir menos, por exemplo, né? Em função de uma queda no preço, tá? Então está aqui, ó, representando, a gente já vai falar da curva, mas a representação é essa aqui, ó, mostra para a gente já a ascendência, né, uma curva ascendente, justamente por conta dessa relação direta entre preço e quantidade ofertada. Então está aqui, ó, a um preço de R$1 ele oferta 10, a um preço de 2 ele oferta 15, a um preço de 3 ele oferta 20, tá? A gente vai ver a curva aqui, ó. A escala de oferta, que é o que a gente viu lá, que é essa tabela que mostra o preço e a quantidade ofertada. Vocês vão perceber que aqui é o preço de 1 ele oferta 10, e o preço de 3 ele oferta 20. Por que ele oferta mais? Exatamente porque está de acordo com a lei da oferta, né? Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Tá? Bom, e a curva de oferta, que é a representação dessa tabela aqui de escala, né? Que a gente está aqui em cima, ó, essa daqui que a gente está vendo aqui. Tá? Então, se a gente representar isso aqui através de uma curva de oferta, de um gráfico, a gente tem essa situação aqui. Ó. A curva tem uma inclinação positiva, porque ela tem... porque relaciona, né?
a variável preço e a variável quantidade ofertada, né? Então tá aqui, ó, a um preço de 1 é 10, a um preço de 2 é 15, a um preço de 3 é 20. Então vocês estão vendo que tem uma ascendência, a curva está subindo, está crescendo a curva. Tá? Exatamente, ela tem essa característica, ela tem esse formato, porque existe uma relação direta entre o preço e a quantidade demandada. O que é relação direta? Quando sobe um, sobe o outro. O que é relação inversa? Quando sobe um, cai o outro. Ok? Então, relação direta. Quando sobe um, sobe o outro. Quando cai um, cai o outro. Relação inversa. Quando sobe um, cai o outro. E quando cai um, sobe o outro. Tá? Direta no mesmo sentido, inversa no sentido contrário. Basicamente é isso que a gente precisa entender. Tá bom? Bom, oferta. Escala e curva de oferta. Então, aquilo que a gente estava representando. Agora, em outro exemplo, né? A gente tem aqui uma oferta de sorvete no mercado. Tem o preço zero. Né, obviamente, ao preço zero, o ofertante, né, o fabricante aqui de sorvete, não vai ofertar nada. Tá? A 50 centavos, também ele não quer ofertar nada, não tem interesse de ofertar. Quando o preço está a R$1, ele oferta apenas uma unidade. Se o preço sobe para 1,50, ele começa a ficar interessado e oferta 2 unidades. Ao preço de 2, ele oferta 3, ao preço de 2,50, 4, ao preço de 3, 5. Então vocês vão ver aqui, ó, exatamente nesse sentido. Ó, o preço começa a aumentar, a partir do aumento dos preços, conforme os preços estão aumentando, ele vai ofertando uma quantidade maior. Tá? Exatamente por quê? Porque ele tem interesse em ter mais lucro. E quanto maior a oferta, mais lucro ele vai ter. Tá? Bom, quais são os determinantes? O que determina, o que leva o produtor, ou aquele que está ofertando, colocar o seu produto no mercado, ofertar mais ou menos produtos no mercado, né? Ou pelo menos tem intenção de ofertar, o desejo de ofertar mais ou menos, de colocar mais ou menos produto no mercado. Primeiro, é o preço de mercado. Então, se o preço está aumentando, ele vai estar estimulado, né? Ele vai ter interesse em ofertar mais. Conforme o preço vai subindo, ele vai ofertar mais, claro. Preço dos insumos ou quantidade disponível de insumo. Né? Então você tem lá, por exemplo, o que é insumo? Quando a gente está falando de insumo, a gente está falando, por exemplo, vamos falar de sorvete. Né? Quais são os ingredientes que vão no sorvete? Tem uma série de leite, tem isso, tem aquilo, enfim. Se esses insumos, né, que acabam representando o custo do sorvete estiver aumentando, a tendência é que ele oferta menos sorvete no mercado. Por quê? Porque agora está mais caro, o custo dele aumentou. Então, se o custo dele aumentou, a tendência é que o preço vai aumentar e a tendência é que ele oferte menos produto no mercado. Então, quando o custo aumenta, diminui, ou a tendência diminui a quantidade de produto ofertado. Tá? E também a quantidade disponível de insumo. Né? Se tiver menos insumo à disposição, ele não consegue ofertar tudo aquilo que ele quer, porque está faltando matéria-prima, está faltando qualquer tipo de insumo aí, ou me fugiu a palavra aqui, são os insumos mesmo, né? Tudo aquilo que é utilizado para produzir alguma coisa. Tá? Bom, a tecnologia que é mais produtiva, se ele tiver uma máquina lá que produz muito mais sorvete, né? Uma máquina, um equipamento, etc., com tecnologia que quase não tem, que ela embala sozinha, ela faz sorvete, enfim, aí a tendência é produzir mais. Né? Quanto mais tecnologia, mais produção vai acontecer. Eles vão conseguir colocar mais sorvete no mercado. Tá? Expectativa, né? Expectativa de preços futuros também, se o preço, expectativa de quanto pode aumentar o preço. Tá? Número de produtores, se tem muita gente produzindo sorvete, por exemplo, a gente vai ter uma quantidade, não vai estar estimulado a produzir. Tem muita concorrência no mercado, a tendência é que diminua a produção. Né? O produtor de sorvete lá diz, não, tem muito concorrente no mercado, eu vou diminuir minha produção aqui, e talvez ele até saia do mercado para produzir outra coisa. Sorvete ele produz lá, sei lá, iogurte. Tá?
Ainda sobre os determinantes, né? Então a gente vai aqui tem essa situação, uma necessidade de a gente ver, vou passar aqui. Bom, preço, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, mas vamos agora detalhar um pouquinho mais. Ó. Então, com relação ao preço, né? Ao preço, tá? O que determina, o que leva, o que incentiva um produtor a produzir mais é o preço, tá? Então a gente tem uma relação direta entre o preço e a quantidade, eu já falei disso. Então, ó, mudança nas quantidades devido à alteração do preço ocorre ao longo da curva de oferta. O preço e a quantidade fazem parte do gráfico. Aquilo que eu falei para vocês aqui, né, com relação a quando muda o preço, a gente tem uma quantidade relacionada a esse preço. Então, aquilo que eu disse para vocês, ó, a gente sempre tem um movimento ao longo da curva. O preço sai daqui e vai para aqui, ó, tá vendo? A mudança na quantidade devido à alteração ocorre ao longo da curva do preço, tá? Então, mudanças na quantidade ofertada. Se for oferta mais ou menos, isso vai depender do quê? Das mudanças que tiver no preço. Tá? Então, o preço e a quantidade fazem parte do gráfico. Elas estão aqui no gráfico. Tá? Na mesma linha aqui, ó. Ok? Esse ponto e esse ponto fazem parte do gráfico. Preço e quantidade ofertada. Bom? Preço dos insumos, o que vai acontecer com os preços dos insumos? Aqui, pessoal, na verdade, deixa eu botar uma coisa aqui. Aqui é o seguinte, ó. Basicamente aquilo que eu mostrei para vocês, a diferença que a gente está tratando aqui, quando a gente trata preço, a gente vai ver qual é o comportamento da nossa curva. Nesse caso aqui, a nossa curva, ela tem esse movimento sempre em cima dela, sempre ao longo dela, tá? No mesmo, sempre, ela não vai mudar de posição. Bom, então, ela pode ver que essa seta indica exatamente isso, né? Esse movimento. Pode ser para cima, pode ser para baixo, tá? No caso aqui de preço dos insumos, ou da quantidade de insumo, que a gente falou agora. A gente vai ter aqui, pessoal, um deslocamento dessa curva aqui, ó. Ó, significa o seguinte, quando aumenta o preço do insumo, vai diminuir a oferta. Estou vendo que a seta aqui está para a esquerda, certo? Então, o que significa isso aqui? A gente tinha essa oferta aqui, essa curva de oferta. Quando diminui, quando aumentou o preço, quando o custo de produção ficou mais alto, ficou desinteressante, ficou mais caro produzir. Se fica mais caro produzir, o produtor vai produzir menos. Se a gente tem essa situação, a gente tem um deslocamento da curva. Essa curva vai se deslocar, ela sai daqui e vai para cá, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, aí um determinado preço, a gente tem uma quantidade ofertada. Se a gente tiver um aumento dos insumos, no custo de produção, o que vai acontecer? Ela vai diminuir a produção. Então, ela sai daqui, desse ponto aqui, ó, e vai para esse ponto aqui, ó. Se aqui de repente tinha uma quantidade de 100, aqui tem uma quantidade de 50. Então, aumentou o preço, diminuiu a oferta. Aqui é o inverso, né? Se a gente tem um aumento na quantidade de insumo, vai aumentar a oferta do bem. Então, se tem mais insumos, tem mais matéria-prima à disposição, digamos lá, vamos falar de ouro, né? Um metal escasso, né? De difícil acesso, etc. Poucos conseguem extrair, produzir, né? Imagina se a gente tivesse lá uma quantidade grande de ouro no mercado, né? Aumentasse, o que ia acontecer? Ia produzir mais ouro. Né? Por quê? Porque agora descobriu lá uma mina cheia de ouro, por exemplo. Então a gente precisa explorar isso, claro. Mas, digamos que o insumo, a matéria-prima seja o ouro, a gente teria um aumento na quantidade ofertada de ouro. Então, se inicialmente a gente tinha essa curva aqui para essa quantidade aqui, ó, agora, com uma oferta maior, a quantidade, né, obviamente, tendo uma oferta maior, a quantidade ofertada vai ser maior. Então, a curva aqui se desloca para a direita. Sempre que a gente tiver, guardem isso aí, sempre que a gente tiver uma situação em aumento de oferta, no caso da oferta, no caso da oferta, no aumento de preço, a gente vai ter um deslocamento para a direita. Sempre que a gente tiver uma redução, né, o que leva à redução
da oferta, a gente vai ter um deslocamento da curva para a esquerda. Tá? Esquerda é redução, direita é aumento. Tá bom? A tecnologia. Uma tecnologia mais produtiva. Não, implantação ou disseminação de uma nova tecnologia com maior produtividade ou redutora de custo. Então, se eu tenho uma tecnologia, né, investiu lá numa máquina que produz muito mais sorvete em menos tempo, melhora a produtividade. O que vai acontecer? Vai acontecer um aumento na quantidade ofertada. Vai aumentar a produção, vai aumentar a quantidade ofertada. Se a gente tinha essa situação inicial aqui, com o aumento da produtividade, né, com uma nova tecnologia, uma máquina agora que produz muito mais, a oferta agora vai aumentar. Se antes era aqui, essa linha tracejada, ela passa a ser aqui. Então aqui, ó, curva se deslocou para a direita. Para a direita. Ou seja, a gente tem um aumento na quantidade ofertada ocasionada por conta de uma melhora na tecnologia. Tá bom? Depois, expectativa, né? Vão causar deslocamento da curva de oferta, podendo aumentar, que é para a direita ou para baixo, ou diminuir a quantidade ofertada, pode ser para cima ou para baixo também, aquilo de expectativa. O produtor tem uma expectativa de que vai haver preços melhores daqui a um tempo. Então, essa expectativa pode levar ele a produzir mais ou menos, né? A mesma coisa assim, existe dentro do mercado, né? Isso quem pega lá um produtor de soja, por exemplo, tem a expectativa de que os preços vão melhorar, por exemplo. Se os preços vão melhorar, ele falou, bom, então eu vou aproveitar agora e começar a plantar mais. Tá? Se o preço está ruim, planta menos. Então, a curva pode se deslocar para a esquerda ou para a direita. Tá? O número de produtores, né, tem uma relação positiva da mesma forma. Se aumentar o número de produtores, a curva vai se deslocar para a direita e para baixo. Né? Se diminuir o número de produtores, a curva se desloca para a esquerda e para cima. Bom, aqui, ó, mudança na quantidade ofertada e mudança na oferta. Lá na apostila a gente estuda isso como variação na quantidade ofertada e variação na oferta. É a mesma coisa aqui, tá? Variação ou mudança é a mesma coisa aqui. Então, o que a gente vai ter? Vai ter uma mudança na quantidade ofertada. Como é que é o comportamento da curva? A curva, quando então nós temos mudança na quantidade ofertada, a curva vai se deslocar, o comportamento da curva é um movimento ao longo da curva. Ó. Ela move-se ao longo da curva de oferta. Nesse caso, é o que? É uma mudança no preço. Então, quando a gente está falando de uma mudança no preço, existe um movimento ao longo da curva. Tá? Isso significa mudança na quantidade ofertada. Quando a gente está falando de mudança na oferta, pode ver que a gente não tem a palavra quantidade aqui, toda a curva se desloca para a direita ou para a esquerda. Então, quando a gente tem uma situação de aumento de insumo, né, o aumento de insumo vai fazer com que, aumento ou redução, né, de insumo no preço do insumo, vai fazer com que a curva se desloque ou para a direita ou para a esquerda. Aqui, gente, é um movimento ao longo da curva. Aqui é um deslocamento.